A paz do Senhor. Vamos dar continuidade então à nossa série de vídeos Evangelizar para Discipular. Epístolas de João. Se os cristãos de hoje tivessem começado sua jornada de fé a partir de uma crença e um conhecimento correto em Jesus, que é o verdadeiro Deus, eles poderiam aceitar naturalmente o fato de ele ter levado sobre si os pecados da humanidade ao ser batizado por João Batista, está lá em Mateus 3,15. Contudo, pelo fato de muitas pessoas não creem que Jesus é o verdadeiro Deus, como resultado disso, elas ainda não receberam a graça da salvação que se cumpriu com o batismo e o sangue derramado. Por essa razão, para você e eu termos uma verdadeira comunhão com Deus, devemos começar tendo a fé que crê em Jesus como o verdadeiro Deus. Ao crermos em Jesus Cristo, o Deus que nos salvou de todos os nossos pecados, todos nós podemos ser purificados dos nossos pecados de uma vez por todas pela fé. Jesus Cristo, o próprio Deus, veio a essa terra para salvar você e a mim dos nossos pecados. E ao ser batizado por João Batista, ao ser crucificado e ao morrer na cruz e ressuscitando dentre os mortos, este é o plano perfeito de Deus. Este é o verdadeiro Evangelho de Deus. Ele realmente nos salvou de uma maneira perfeita. Minha oração e o meu mais sincero desejo é que todos vocês creiam nesse Jesus Cristo, que sendo Filho de Deus e o próprio Deus, permitiu a vocês e a mim sermos salvos de todos os nossos pecados. No entanto, muitos cristãos hoje não conhecem a Jesus corretamente. Os falsos mestres do cristianismo confundiram a verdade espiritual desde os tempos da igreja primitiva. Atos 15, 24, dá uma lidinha em casa. Porque eles não conheciam o plano de salvação de Deus. Para livrar dos seus pecados, aqueles cuja fé está como um carretel de linha, todo embaraçado. E quem crê em Jesus Cristo como seu Deus, apenas vagamente, nós temos que crer em Jesus, o verdadeiro Deus, como nosso Salvador, ainda mais fervorosamente. Você e eu agora sabemos e cremos que Jesus Cristo, nosso Deus, é o Criador, que fez o universo e todas as coisas que nele há, e que ele é o verdadeiro Salvador. Vamos ler em Gênesis 1, do 1 ao 3. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este mesmo Deus que disse aqui: haja luz, não é outro senão Jesus Cristo. Vamos ler João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa passagem nos fala que no começo Deus criou o universo com a palavra. Assim Deus criou todas as coisas. E se alguém perguntar quem ele é, a resposta é que ele é Jesus Cristo, o próprio Deus. João 1,10 também diz: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O pronome ele, usado aqui, se refere a Jesus Cristo, o único Deus. Jesus veio a essa terra no corpo de um homem para salvar os pecadores. Jesus Cristo é aquele que criou o universo e todas as coisas que nele há. Jesus é o Messias, nosso Salvador. Foi por Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, que este mundo foi criado. Embora nós nunca tenhamos visto a Deus com nossos próprios olhos, ainda assim nós podemos encontrá-lo através de Jesus Cristo. João 1,18. Deus Pai enviou seu único Filho a essa terra, no corpo de um homem, e através de Jesus, o Filho de Deus, ele nos permitiu descobrir quem é o Salvador. É a partir do conhecimento de que Jesus é Deus
que nossa caminhada de fé deve começar. Devemos ter esse conhecimento e a fé que Jesus é o próprio Deus. É Ele que é Deus, é Ele que é o Criador, que fez o universo, que veio a essa terra como nosso Salvador e nos salvou dos pecados do mundo. O próprio Deus veio a este mundo no corpo de um homem, levou sobre si os pecados do mundo, ao ser batizado, foi crucificado e derramou seu sangue até a morte. Ressuscitou dentre os mortos e assim nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas. O que temos que entender aqui é o quanto Jesus se sacrificou para nos salvar dos pecados do mundo. Mesmo Jesus, sendo Deus, ele teve que se tornar uma criatura para nos livrar dos nossos pecados e fazer de nós povo de Deus. Ele teve que levar sobre si os pecados de todos ao ser batizado por João Batista e teve que se sacrificar derramando o seu sangue da sua própria carne na cruz. Ao ressuscitar dentre os mortos, ele concedeu misericórdia a todos aqueles que creem nessa verdade que ele os tornou filhos de Deus. É por crermos em Jesus, o verdadeiro Deus, que nós, que cremos no seu batismo e no seu sacrifício na cruz, recebemos o verdadeiro poder da salvação. É assim que todos os seres humanos que creem em Jesus, o verdadeiro Deus, agora podem ser salvos. Deus que veio para nos libertar dos pecados deste mundo. Por outro lado, contudo, todos os grandes homens do mundo e os fundadores das religiões que vieram e se foram deste mundo não passam de meras criaturas. É Jesus que é o nosso Deus e nosso Criador também, e nós somos sua criação. Todos os seres humanos são criaturas feitas por Jesus Cristo. Foi porque Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, criou os céus e a terra, é que tudo existe. Foi porque esse divino Jesus disse, haja luz, e é que essa luz ainda existe neste mundo. Foi por isso que Paulo disse que o mais importante é a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. Quando nós conhecemos e cremos em Jesus Cristo, o próprio Deus, não há nada difícil sobre a verdade. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, nos salvou dos nossos pecados do mundo, dando seu único Filho para nos dar a graça. Devemos reconhecer e crer para nos salvar dos pecados do mundo. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, veio até nós e por meio de seu sangue derramado na cruz, por meio do seu batismo, ele tornou possível a todos aqueles que creem nessa verdade a salvação e ter uma verdadeira comunhão com Deus. Portanto, cada cristão deve reconhecer esse verdadeiro Deus, que é Jesus, como seu Salvador e crer dessa maneira. Amados, se Jesus é nosso Deus, então ele também é Deus para toda a humanidade. Também deve ser verdade então que Jesus nos salvou vindo a esta terra, sendo batizado, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos. Mesmo que Satanás tenha cegado e confundido o entendimento que as pessoas têm de Deus, a verdade do Evangelho é, na verdade, muito simples de acreditar. Nós precisamos dizer às outras pessoas que elas devem crer em Jesus como Deus. Mesmo quando nós conversamos com muitos cristãos e descobrimos que, enquanto eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, muitos deles não reconhecem e nem acreditam que ele é o próprio Deus. É sobre isso que o apóstolo João está falando. Todos aqueles que não acreditam que Jesus é o próprio Deus fracassaram na sua fé. A razão pela qual estou dizendo isso repetidamente é porque as pessoas no mundo inteiro não conhecem a verdade do Evangelho dado por Deus, que é a verdade na salvação que Jesus, o próprio Deus, nos deu. Nosso dever na terra é conhecer o verdadeiro Deus e pregar a sua salvação. O que poderia ser mais gratificante do que isso? Eu peço a vocês que orem agora para que Deus venha salvar a todos. Eu desejo que todos vocês orem a Deus colocando sua fé em Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Deixe-me reiterar mais uma vez aqui minha exortação a você.
Creia que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador e Deus. Daqui por diante, Jesus Cristo, o próprio Deus, te protegerá de todo o perigo. Todavia, se você não crer em Jesus como verdadeiro Deus, Ele não poderá então guiar sua fé pelo caminho certo. Satanás está tentando corromper a sua fé. E isso hoje em dia está ficando cada vez pior. O que nós devemos conhecer é a verdade de que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio a essa terra no corpo de um homem para nos libertar de todos os pecados, e que Ele nos salvou através do seu batismo e do seu sangue na cruz. Nós também devemos entender que se perdermos esta fé no verdadeiro Deus, que é Jesus como nosso Salvador, nós não seremos nada para Deus. Satanás vai tentar insistentemente corromper a nossa fé em Jesus, o nosso Deus. No entanto, nós, os crentes fiéis, temos que nadar contra essa corrente, ficando firmes na nossa fé em Jesus, o verdadeiro Deus. Seria mesmo uma tragédia se nós fracassássemos em guardar a nossa fé. Somente quando cremos que Jesus é o nosso Deus é que realmente creremos nele. Caso contrário, nós não creremos em nada. Quanto mais o tempo passa, este mundo fica cada vez pior. Mas por crermos em Jesus como nosso Deus, nós ainda estamos pregando o Evangelho de Deus. Em todo o mundo, eu tenho certeza que Jesus, o verdadeiro Deus, irá nos proteger de todos os espíritos malignos enquanto nós estivermos firmes na rocha, tivermos fé na sua divindade e no seu Evangelho. Amados, nós paramos por aqui, mas eu oro a Deus que continue nos abençoando nesse trabalho de evangelizar para discipular. Amém. E fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.